Oba! Chegamos bem em tempo. Qual o volume do áudio? Aqui do lado, né? Boa noite, professor Amaro França. Esse cara, primeiro, a chegada Damares, bem-vinda, minha amiga. Coisa boa, gente, estar aqui nessa noite para a gente poder continuar a nossa caminhada. É a segunda live da série Pandemia e Educação, né? A gente tem desafios muito peculiares no ano de 2020 e então acho que nada melhor do que nós nos apoiarmos, né? Nós todos educadores, professores, coordenadores pedagógicos, gestores, consultores na área da educação, eu proponho a todos nós nessa noite, então, que a gente se junte aqui, como a gente tem feito às terças-feiras, às 19h29. Eu já vou chamar o Amaro França, que é o meu convidado dessa noite. Eu só queria, antes de chamar o Amaro, dizer que vocês todos são muito bem-vindos e que eu realmente fico contando os dias e as horas para a gente entrar aqui nessa conexão. Desejar de todo o meu coração que Deus te abençoe muito, que essa seja uma noite muito especial para todos nós, uma noite de muito aprendizado e também uma noite em que a gente possa construir, tirar dúvidas. Já vou antecipando para vocês que o meu convidado é bastante generoso e que ele não se importa de responder as suas perguntas. Então nós vamos combinar que você vai mandar as suas perguntas na caixinha de perguntas que está aqui do lado dos comentários e do aviãozinho, ok? Tem pergunta, coloca na caixinha e manda, que eu faço questão de abrir aqui, te dar a voz, para que junto com a Amaro a gente possa tentar responder. E se a gente não conseguir responder, a gente vai ser muito honesto, né, e dizer que a gente não tem resposta no momento e que a gente vai te apoiar na busca dessa resposta, tá bom? Pessoal, eu estou fazendo o seguinte agora, eu estou mandando aquele aviãozinho e eu vou te estimular a clicar nesse aviãozinho que tá aí do lado direito e informar para todas as pessoas que você puder que a gente está ao vivo agora nessa live, tá ok? Belo Horizonte hoje está chovendo um tiquinho, tá bem gostoso o tempo. Por favor, se você puder, escreve o seu nome e a cidade, o estado onde você está. Eu acho que isso vai ser bem bacana. E tomara que você já tenha curtido a foto oficial do sorteio. Tomara que você já tenha marcado 2 pessoas, né, em cada post, para que você também concorra ao nosso sorteio, tá bom? Bom, pessoal, eu não vou demorar mais. O Instagram não perdoa, o tempo dele é contadinho. Então o Amaro já está aqui, foi o primeiro a entrar nessa conversa. Eu vou colocar o Amaro na conversa. O Amaro é meu convidado dessa noite, é um cara inspirador. Tive o privilégio de conhecê-lo, apresentado pelo Elimar Melo e recebendo um abraço do Fernando França, num evento em que nós falamos, tivemos o privilégio de participar desse evento juntos, lá na PUC Minas, no MBA de Gestão Estratégica de Escolas, que o Elimar coordena junto com o professor Cristiano. E de lá para cá, é uma amizade de infância que se renova todos os dias. Amaro França é professor, escritor, consultor, palestrante. O Amaro é gestor, né, educacional, já tem uma estrada percorrida. Sobretudo, o Amaro ele é um comendador da educação e ele vai falar um pouco melhor o que é isso, né? Eu brincava com ele que eu não tenho nem roupa para conversar com o comendador da educação, né? E outra coisa, o Amaro, ele tem várias publicações e uma das publicações foi lida e foi referenciada pelo Augusto Cury. E aí ele vai chegando e já vai chegar falando um pouquinho pra gente dessa amizade aí, rapaz. O cara é amigo do Augusto Cury e veio conversar comigo, é muita humildade. Boa noite, Amaro, bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Que alegria te receber aqui. Que bom, Elenildo, que bom. De terça. Pois é, e esse grupo maravilhoso, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim. É uma parceria que a gente, como você colocou, se renova a cada dia. É bom o pessoal saber como é que surgiu essa amizade. Você só contou em parte, daqui a pouco eu narro para o pessoal. Mas enfim, a gente tem uma boa estrada aí.
Mas eu vou começar contando. Primeiro, boa noite aos amigos que já estão aqui, né? As pessoas, o Erenilton começava a acolhê-los e dizer que vocês podem se identificar, porque a gente vai saudando. Então, tem pessoas queridas, assim, já estou percebendo gente aqui do Rio, onde eu já estou morando há quase 10 anos. Liduína, boa noite. Pessoal de Natal, boa noite. Já estou sentindo aqui pessoas de vários lugares onde eu passei também. Mas deixa eu contar um pouquinho, um episódio, como é que a gente se encontrou, né? Eu acho que a gente vai falar de gestão humanizada. Bom, nós estávamos como palestrantes no evento na PUC Minas, como bem falou o Erenilton, e nós não nos conhecíamos, embora eu tivesse já referências sobre ele, enfim. E na ocasião, nos bastidores, eu ia palestrar logo, eu palestrei primeiro, depois ele palestrou. E eu falei assim, olha, eu já ouvi bastante sobre o seu nome, e coisas boas sobre você. Então, inclusive, eu tenho uma pessoa que mandou um abraço para você. Ele, desconfiado, como bom alá mineiro baiano, né? Você, esse cara da conversa, o pernambucano está querendo tirar a onda do mineiro. E aí eu falei, rapaz, eu falei, não, é verdade, eu tenho um abraço para você. E o Erenilton começou a duvidar. Eu falei, pô, só você está duvidando, eu não vou te dar um abraço, não. Mas eu vou dizer quem foi que mandou o abraço. Que foi o Fernando França, né, que é um amigo comum. Mas não vou te dar um abraço, não, só de ruim. Aí nós começamos a partir disso. Falei, como é que você duvida da minha palavra, né? E aí, bom que nós ficamos ali nos bastidores, e quando eu começo a minha palestra, eu comecei falando sobre a relação de confiança. Aí eu falei, teve um cara aqui que não acreditou em mim hoje. Mas eu só foi no início, depois eu passei a confiar, e aqui estamos numa grande amizade, né, Erenilton? Graças a Deus, uma grande amizade e uma amizade que tenha tudo a ver com a educação e que tem tudo a ver com o quanto a gente pode crescer, né? Se melhorar e está sempre fazendo isso com as pessoas, né? Amaro, eu estou muito feliz de te receber. Assim, claro que todo mundo que eu convidei é gente de altíssima confiança. Eu sei que você tem muito conteúdo de altíssima relevância para todos nós que estamos aqui. A gente tem aqui gente lá da minha terrinha amada, lá do interior da Bahia, Poliana. Poliana é filha de dois... A mãe da Poliana e o pai da Poliana foram meus professores, né? Então, a Tânia, ó, que acabou de entrar, falei da filha e a mãe já logo se manifestou. Então, assim, tem gente muito querida aqui de várias partes do Brasil. O Dorian Santos, lá de Manaus, na região, no estado do Amazonas. A Rejane, que é bibliotecária fenomenal, me ensina muito sobre leitura e sobre leitores. O Vinícius, todos aqui de BH. Emília da FTD, lá de Vitória. A Emília, Geraldo, sim. Emília é meio comum. O Geraldo, eu vou ter que criar um prêmio participação da live, porque o Geraldo é um cara que me honra desde a primeira live. Ele está sempre aqui. O cara trabalha muito. Eu conheço o trabalho dele lá na rede onde ele atua, onde ele coordena. Tatiana de Bauru, em São Paulo, olha só. A Shirley de Montes Claros, aqui em Minas Gerais também. Eu vou te ajudar, ele. Lisboa, meu amigo. Que maravilha. Lisboa, olha que coisa linda. Minha conterrânea. Eu estou vendo também. Aqui, estou vendo gente de Recife. De Recife, aqui a Analice, minha prima. Olha, a Márcia Loreta, que coordena a escola FAMetro, né? Lá em Manaus também. A Carminha, Carminha, boa noite, que bom que você está aqui. A Natália, de BH também. Meu amigo, olha, Emília e o Celso, também lá de Vitória. Rapaz, Rose Dutra, do Rio de Janeiro. Um grande amigo aqui que eu tenho em Minas também. Rapaz, o pessoal da Raro, que é quem está fazendo a transmissão aqui, já super agradeço e super indico para todo mundo que quiser profissionalizar a produção de conteúdo. Eu desativei os comentários para a gente poder se ver, para todo mundo te ver, ninguém ficar vendo letrinhas subindo aí, parecendo final de Jornal Nacional no seu rosto. E Amaro, você falou um pouquinho de quando a gente se conheceu. Rapaz, eu nunca vou me esquecer daquela experiência tão simples e tão significativa que você fez no meio da sua palestra. Eu achei de uma coragem incrível, né? A coragem maior foi minha, cara de pau, de abrir a boca para falar, depois de você e antes do Marcos Mello, né? Não, mas você é um cara super abençoado. Aquela experiência, eu sempre costumava, agora nesse tempo de pandemia a gente não pode fazer aquela experiência não, mas é uma experiência muito significativa. Quem já esteve em algumas palestras que eu fiz, é uma experiência de sinergia e tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar hoje aqui,
Sim. Mas eu vou te pedir uma coisa, a gente vai falar um pouco sem os comentários, mas eu sou uma pessoa que preciso muito do público, rapaz. Essa interação, então eu preciso ver os comentários para poder a gente interagir. De vez em quando você ativa, Tá ótimo. não há problema nenhum não, tá bom? Nós vamos Aí, mas nessa você começou, tá bem, você começou fazendo toda uma apresentação aí, quase que esqueceu o principal, né? Dizer que eu sou seu amigo, então esse é o mais importante. Mas que é isso? Né? Amaro, então, já que você é meu amigo, eu vou começar puxando o fio aqui, mas me explica aí, que condecoração é essa? Que coisa é essa de comendador? Amigo, eu não tenho nem roupa para poder falar com o comendador. Então você me explica aí que negócio, explica pra gente, né? Eu li um pouquinho a publicação que saiu no jornal, na ocasião, né? Achei muito interessante, acho que a gente tem que valorizar os nossos educadores. Mas fala um pouquinho pra gente aí, rapaz, desse legado, dessa história. Conta pra nós. Tá, antes de eu falar propriamente do título, eu vou dizer o que é que precedeu o título. Em 2016, uma pessoa que trabalha comigo, trabalhava até então, hoje está em outro projeto, ela me inscreveu num concurso nacional, que é formado por 7 organismos de educação, ANEC, a FENEP, CONFENEM, enfim. Então, tinha 7 representantes, né, dessas instituições, e eles escolhiam o gestor educacional do ano, da educação básica e do ensino superior. E naquele ano, 2016, abril, eu fui escolhido nacionalmente o gestor educacional do ano. Então, é um prêmio. E esse prêmio de tamanha relevância eu consagro a toda a minha equipe, do Sacré-Cœur de Marie, da Rede Sagrado, e todas as pessoas que comigo partilham do processo de gestão. Por que tem a relevância desse tema? É porque esse tema que vai, de certa maneira, perdão, desse prêmio, esse prêmio que vai, de certa maneira, levar o título. E aí vem o título no final do ano de 2016. 2016 foi um ano muito abençoado. Eu tive o lançamento de gestão humanizada, né, com o prefácio do Cury, do Augusto Cury. Em seguida, o prêmio de gestor educacional do ano, o prêmio nacional. E você me conheceu logo na sequência. É muita coisa boa. Sim, é verdade, é verdade. E ao final do ano, eu sou condecorado pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração, na USP. Eles me convidaram para receber um título, né, que é o título de comendador. Aí, comendador da educação. Me honra muito, assim, mas eu também digo que isso é fruto de todos nós que fazemos processos de gestão e processos de gestão sério, que impacta na vida, que muda a vida das escolas das pessoas. E aí vem a pergunta, você sabe o que é um comendador? Eu já devolvo, como consultor que sou, eu te devolvo. E aí, Amaro, o que é um comendador? Vou ainda provocar. Você sabe o que é que um comendador faz, Elenilton? Amaro, o que é uma comenda? Agora pronto. Você está usando você é socrático, né? Na maioria é socrática, mas vamos lá. Eu brinco muito porque, na época, eu quase coincidiu com aquela novela da Globo que tinha um comendador. Aí, então, as pessoas ligavam muito. Na verdade, o comendador não faz nada. É porque ele fez algo que ele é condecorado. Correto. Porque ele fez algo em prol da sociedade, no caso da educação, principalmente na minha área de atuação, é que eu recebi uma condecoração. Essa condecoração é uma comenda, que é uma medalha, não é uma medalha simples, de fato uma medalha mais sofisticada, tem toda uma honraria, porque ela vem da origem da Idade Média, e na época quem era condecorado comendador recebia terra, dinheiro e poder. Depois tirou-se a terra, depois ficou só o dinheiro e o poder, depois tirou tudo, só foi o título, né? Então, assim, o título é o título de honraria, por no caso eu ou qualquer comendador, ter feito algo de relevância numa área de atuação para a sociedade, então você é condecorado, é otorgado uma comenda de honraria para essa pessoa. E assim, é uma comenda diferenciada. Por exemplo, esse pin aqui que eu uso é um pouco da síntese da comenda, então você tem carteira, você tem um título no quadro, e aí quando você chega nas sessões solenes de educação, você tem precedência, basicamente é isso. Mas o grande reconhecimento é poder partilhar com as pessoas de sonhos e projetos. Esse é o verdadeiro título que a gente traz, de poder sonhar juntos, né? Mas então o comendador é isso, é alguém... O comendador, alguém que recebe a comenda, na verdade, é um reconhecimento de algo que já foi feito anteriormente. Já foi feito. Eu acho isso muito digno, é uma parte da meritocracia que
que eu admiro. Acho que é muito bacana. Uhum. Parabéns, o Geraldo, né? por exemplo, obrigado. O Geraldo vai receber a comenda como aquele que mais participa das suas lives. E é aquele participante, assim, íntegro, é que a pessoa, assim, sem lisura. Eu não comprei ele com chocolate nem nada. É um cara Tá bom. incrível. Então vamos lá. Gente, Então todo expliquei, mundo né? muito bem-vindo. Tá super explicado o que que é uma comenda, o que que é ser um comendador, que honraria é essa. E a live vai ficar salva no final, vai ficar no meu IGTV, vou marcar o Amaro. Então, vocês vão poder acessar e ver tudo de novo. A Milene Ferraz, que é uma das pessoas, que é uma das causas de eu me manter aqui com essas lives, porque nesse período de pandemia, foi muito interessante que a gente reativou vários contatos, né? A gente voltou para a nossa essência. E eu pude, de certa forma, me reconectar lá com a cidade onde eu nasci, com as pessoas, e foi tão interessante poder... A irmã Nilma está aqui, rapaz, olha, que é a gestora da escola Madre Paula aqui em BH. Que alegria receber você, irmã Nilma, todos vocês que estão aqui. Vou te falar que aqui tem uma das autoridades, maiores autoridades educacionais da cidade do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro. A professora Marta Bonardi, grande diretora, foi presidente das grupos de escolas Rios por muito tempo. Então, assim, muito obrigado, Marta, pela presença. Marta, eu vou ver aqui outros nomes aqui. Rose, Milena, Batinga, meu coração aí, meu carinho. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Amaro, são quantos anos na liderança? A Tânia Cabral, rapaz, que acabou de entrar aqui, é também outra que está comigo, assim, olha, lá de Recife, hein? Pernambuco. Minha terra. Sua terra. Mas conta pra gente um pouquinho, Amaro, como é que foi essa história aí? Porque você é pernambucano, eu falei um pouquinho no vídeo que eu fiz antes, né, da nossa live, e você está no Rio há muitos anos, mas conta um pouquinho há quanto tempo você vem exercendo essa questão da gestão, da liderança de pessoas. Tem quanto tempo já? Puxa da memória. Eu tava somando aí, eu tô perto de me aposentar, sabia? Porque eu comecei muito cedo, eu nasci dentro de escola, né? Na verdade, como aluno marista, depois a experiência da vida religiosa marista, e aí depois não me desvinculei mais de escola, então eu fui para a gestão muito cedo. Eu somo em torno aí de 25 anos já na gestão. Eu caí na gestão muito cedo mesmo. Claro, com diferenciações, né? Mas um tempo assim, como diretor mesmo já há muito tempo. Diretor de faculdade, e assim tem um pouquinho da história. Então, o Amaro tem cada história, gente. As histórias do Amaro. E ele sabe contar de um jeito que a gente ri. Se eu for reproduzir, ninguém ri. Mas ele é incrível. Você prepara alguma para nós aí. Não tem muita história, não. Talvez eu escreva um pouquinho bem a história, mas para contar não são muito bons, não. Os livros do Amaro, gente, eu vou destacar aqui, o Gestão Humanizada foi quando eu conheci o Amaro, mas não foi a primeira coisa que ele escreveu, e o Amaro, ele além de ser uma pessoa que escreve muito bem, tem muita experiência, pesquisa constantemente, muitas viagens, né, em busca de conhecimentos novos na área da educação, para transformar, para inovar, ele também é um cara que conhece a palavra colaboração, então ele faz muitos trabalhos colaborativos, escreveu com Schettini, com o Casagrande, com Elimar Melo, com outros grandes nomes, o Hamilton Werneck. Né? Eu estou falando agora do Diálogos Educacionais. Foi uma experiência linda, tanto do ponto de vista da interação de vocês, quanto daquela escrita colaborativa. O livro ficou incrível. Eu fui ao Rio de Janeiro no lançamento, né? É verdade. Foi uma honra, aqui. Foi muito bom estar aí com vocês. E é interessante dessa lida múltipla aí, gestão de pessoas nesse ambiente, escrever, palestrar, como é que é essa vida tão multifacetada, meu amigo? Quando diz que alguém está muito ocupado, você sempre dá alguma coisinha mais para ele que ele consegue fazer. Quando você está muito folgado, você também não faz, não. É um pouco isso. Porque eu acredito muito na complementariedade. Por isso que eu falei assim, eu preciso ver os comentários aqui, porque isso me dá feedback e a gente vai se enchendo de energia. Eu sou uma pessoa, às vezes dura para algum momento do diálogo, mas eu sou uma pessoa que eu tento dialogar, poder escutar, ter uma escuta empática e construir com as pessoas. E a vida me propiciou muitos momentos ricos. Por exemplo, a oportunidade de palestrar no Brasil todo, até fora do país,
nos possibilita e nos conecta a pessoas maravilhosas, né? Como a gente está aqui nessa noite, no momento somos 20 e poucas pessoas, e a gente vai criando conexão, vai restabelecendo conexão, e que depois a gente cultiva isso no outro espaço, e a gente, de alguma forma, a vida nos conectou, e faz com que a gente se sinta, assim, um pouco pertencente um ao outro, e faz com que o outro caminhe bem. É isso que eu acredito. E aí, esses parceiros, como o Elimar, que é um amigão de muito tempo, o Elimar foi meu professor no MBA, imagina. O Hamilton também foi um cara que eu tive apresentando como cerimonialista, um cara que eu admiro profundamente, o Schettino, que é outro referência para mim, o Cury, o Renato, enfim, são pessoas que, e você, né, e a gente foi se conectando, surgiu a ideia do Diálogos Educacionais, os caras me atribuíram fazer a coordenação do trabalho, e aí nós tivemos a oportunidade de gravar mesmo, que foram diálogos, depois transcrever isso. E o que aconteceu, Erendil? Lançamos esse livro e foi um sucesso, a gente teve uma ótima tiragem, mas nós nunca conseguimos todos estarmos juntos para poder lançar o livro, como o seminário que a gente desejava. Até a pandemia. Chegou a pandemia, aí o Renato propôs, vamos fazer o Diálogos Educacionais em Tempo de Pandemia, reescrevemos um capítulo, né, e fizemos um seminário pelo Instituto Casa Grande, que foi assim, um sucesso. Mais de 20 mil acessos, né, enfim, foi um momento riquíssimo, foi uma oportunidade que todos nós, os autores, só não estava o Cury nessa vez, né, mas foi muito interessante. Está gravado, está no YouTube, pode pesquisar isso aí. E um fator que me lembra agora é que esse fato das conexões, a gente produzir junto, eu estou com um livro com o Schettino para sair pelas edições paulinas, fazendo jabá aí. Eu também agora estou como articulista da Família Cristã, né? E aí a Família Cristã já saiu o primeiro artigo meu essa semana, e próxima semana já tem um outro artigo, a Família Cristã Digital, que você pode acessar, está lá disponível. E eu tenho com o Schettino um novo projeto, que vai sair pelas edições paulinas, chamado Educação em Pauta, Fomentando Novos Olhares. É um livro também, segue o modelo do Diálogos Educacionais, mas é um livro mais um foco mesmo para a formação do docente. Está muito interessante, uma parceria minha do Schettino. Nesse meio da pandemia surgiu um outro, né, que é um pouco da temática que a gente vai discutir hoje aqui, do foco do desenvolvimento profissional da educação, dos profissionais da educação, que foi uma parceria que o Renato e o irmão dele, o Ricardo, eles nos motivaram. Nós somos 13 autores, mas são 15 capítulos, e o livro, assim, saiu previsto sair em abril, mas só saiu há pouco tempo. Posso mostrar a capa dele aqui, né? Por favor, eu sabia que você estava preparando coisa nova, porque quando a gente conversou das últimas vezes, né, para alinhar as coisas e tudo, eu percebi que você estava com outras inspirações, uma certa família lexical, assim, um grupo de palavras que sempre vinham à tona. Eu falei, o Amaro já está lá no caldeirãozinho dele, preparando coisa boa para nós. Porque, assim, durante a pandemia surgiu eu tenho muitas frases e pensamentos extraídos dos meus livros, nos 80, por aí, e eu comecei a fazer posts motivacionais, mais existenciais, e comecei a socializar isso com as pessoas. E as pessoas nos meus status todo domingo. Obrigado. Exatamente, porque todo domingo, depois eu fiz ainda nas quartas-feiras, e as pessoas agradecendo muito, porque era uma forma de alimentar a alma, dar paz do espírito e dar um sentido. E eu não parei de escrever esses posts. Talvez depois eu possa tornar um livro futuramente, mas nesse meio tempo saiu esse filho aqui, né, que é a parceria coordenada pelo Renato Casagrande, chamado Grandes Soluções. Segura ele um pouquinho que eu vou te desativar os comentários só para ver direitinho. Ó. Grandes Soluções para a Gestão Educacional. Meu amigo, a gente já tem pergunta aqui, a Milena assumiu a gestão de uma escola este ano, lá no interior da Bahia, de onde eu venho, e ela já perguntou que conselhos vocês dão para uma iniciante. Aí chegou a pandemia, quer dizer, a menina já chegou no nível, no high level, né? No nível hard. Ela vai ter uma performance total. Eu vou dar umas dicas para ela. E esse livro chama Grandes Soluções para a Gestão Educacional, uma proposta de framework de gestão educacional. E aí, assim, esse livro está, não é porque eu tenho um capítulo, não, mas realmente está um livro. Olha, Milena, é uma primeira dica você fazer a aquisição do livro, tá? Lê este livro. E ó, lê este livro. E aí eu tenho um capítulo que trata da questão do desenvolvimento dos profissionais, né? Profissionalizar, de fato, os profissionais da educação, sendo um pouco redundante. Mas é isso que a gente vai também tratar aqui. E eu gostaria de começar um pouco por essa pergunta da Milena, pode ser? Ótimo, a gente já vai... É um diálogo, a proposta, você fica muito à vontade. Eu não combinei regrinha com você, Amaro, porque a gente já flui nesse diálogo.
E é isso que Então, as tá bom. pessoas trazem, somos nós todos Isso. aqui. Eu começo com isso porque é um pouco das interjeições que a gente tem, dos questionamentos que a gente tem Perfeito. na função quando passa a exercer a função de gestor. Muito bom. Milena tem muito claro o seguinte, eu vou chocar um pouco, não existe fórmula pronta para a gestão. Existem possibilidades, caminhos, assertividades e erros. Se constroem caminhos. É claro que você vai, como boa observadora, captar, trazer elementos de boas práticas. Isso ilumina. Mas é importante, antes de qualquer coisa, ter consciência que o gestor é alguém que deve exercer em primazia o papel da liderança. O gestor talvez seja imbuído pelo cargo, a liderança pela naturalidade do serviço e pelo reconhecimento. Ser líder e ser gestor, as duas coisas se coadunam, às vezes eu trabalho o conceito como uma forma só, mas tenha muito claro, sendo líder, sendo gestor, sendo líder, o princípio é um princípio que eu vou no paradoxo do que se diz muitas vezes das teorias. É um princípio do serviço. Você está a serviço de. A Heloísa Luque, que é a grande mestra da gestão desse país, gestão educacional, ela diz que o sentido de ser gestor educacional é único. É para que os nossos alunos aprendam. Tudo na escola deve girar em torno disso. Toda a estrutura de administração financeira, de tecnologia, ou todas as bases de formação da docência, é para que o aluno aprenda. Se o aluno aprende, se o aluno cresce, e eu falo nas múltiplas, estamos cumprindo bem o papel de sermos gestor escolar. Você chegou no tempo de ultra desafio, para todo mundo, em todos os sentidos. Eu acho que, vou usar um termo bíblico, você foi provada, ou está sendo provada, como ouro é provado no fogo, no cadinho. As impurezas sairão e ficarão o ouro real. É isso que eu te digo. Simplicidade, abertura para aprender, boa escuta e exerça a sua autoridade quando preciso for. Não tenha medo, não. Às vezes, ser impopular se faz necessário. Eu digo isso que, às vezes, o gestor, em alguns momentos, ele é um grande solitário. Porque a gente não tem unanimidade. Diz que a unanimidade é burra. Até no Partido Comunista nem existe. Mas, assim, é feito da diversidade, mas você tem que, dado momento, ter a sua equipe que está com você para poder te subsidiar. Mas algumas decisões, elas têm que ser suas. E elas são difíceis, muitas vezes, de serem tomadas. Mas sabe que quando você está diante de uma situação que você não sabe decidir, aí eu digo que eu uso um princípio de São Tomás de Aquino, eu digo que eu sou tomasiano. Quando a situação é extremamente difícil e você não sabe o que decidir, aí você adota a regra de São Tomás de Aquino, que é, entre o mal maior e o mal menor, opte pelo mal menor, mas toma a decisão. Porque triste é o poder que não decide. Triste é o poder que não pode. Se você exercer papel de liderança e de gestão e não tomar decisões, eu não estou falando aqui para a gente não ser democrático, não. É totalmente diferente. É porque, assim, eu, às vezes, por ter diversas experiências... Líder, né? Não isso, só o cargo. Não só o cargo. E um outro fator, a gente, às vezes, tem muitos processos de muitas discussões e de poucas operacionalizações. Quem está no time do mundo que a gente está hoje, você pode discernir, analisar, mas você tem que decidir. E, assim, quando você tem esferas... Com todo respeito, a gente tem algumas estruturas e instituições públicas, e até alguns modelos de instituições privadas que são muito... Aqui é uma questão de concepção, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado. Mas são modelos de muitas fases de discernimento, de decisão. Quando nós chegar à decisão final, o problema já se triplicou. Então, assim, esse time da decisão, ele precisa, no mundo de hoje, principalmente, no mundo da tecnologia, onde a gente está tudo muito rápido, ele tem que ter também uma rapidez. Não em consequência. Tem que discernir todas as possibilidades, saber qual é a melhor decisão. Nem sempre é assertiva, né? Mas tentar deixar de decidir é também um problema. Então tem que decidir, sim. Acho que falei bastante, né? Dessa primeira resposta. Eu acho que a sua fala é acolhedora e ela lança bases extremamente importantes da gestão, né? Fazer uma gestão participativa, colaborativa, você escuta as pessoas, mas também vai ter um momento que as pessoas vão esperar que você aponte um caminho, sim, né? Sim, o líder é essa figura, ele está ali para inspirar, ele está ali para tá com a batuta na mão para não deixar a cadência se perder
Então, Sim. é muito isso. Quando a gente pensa no período agora da pandemia, que a gente pensa que o problema nos achatou de todos os lados. Ele não bateu Sim. na porta do gestor e falou, gestor, ó, tem um problema para você. Ele chegou e tomou todas as pessoas, Sim. né? Uhum. E aí, o que a gente é? A gente é gente, nós somos pessoas. E aí foi o nosso ponto humano que mais nos conectou, né, nesse período. Sim. Então, Uhum. eu não esperava que a solução viesse de um gestor em específico, mas em todas as corporações, a minha expectativa sempre era que, como diz o Pierre Levy, o centro está em toda a parte agora. Né? Um filósofo que estuda o comportamento humano a partir da introdução de novas tecnologias, né, em cada momento da nossa sociedade. Então, ele estuda os impactos que isso gera na vida das pessoas e nas relações sociais. Então, teve professor que já estava muito mais adiantado num processo de letramento digital e que pôde ser ali o pivô dentro da escola com os outros colegas, ou teve aluno, ou teve um diretor numa escola, ou um coordenador, um vice-diretor numa outra. Então, eu penso que é isso, ter esse olhar, essa escuta. Eu me lembro de uma das casas por onde eu passei, foram algumas, nesse mundo editorial, e que a primeira ação que eu tive, ela foi um pastiche, né, uma adaptação de uma ação que um dos meus gestores teve, que foi chegar assim, humildemente com um caderninho, um Moleskine, uma caneta, marcar um horário para conhecer cada pessoa da equipe que ele estava assumindo e ouvir essa pessoa. E ele nos deixou tão à vontade que eu mesmo falo pouco, né? Falei bastante, ele anotou muito. E eu me lembro que lá adiante, depois de tantos anos de convivência, de trabalho junto, de construção, ele falou, você lembra daquele cara que sonhava com isso, que queria isso? Esse cara está na minha frente agora com múltiplas habilidades, e isso e aquilo, enfim. Então, acho que foi um dos melhores feedbacks, e não era a avaliação institucional, né? Era o gestor querendo desenvolver quem estava ali no time dele. Eu acho que esse é um primeiro caminho, né? Escuta as pessoas, anota o que é importante, e faça memoriais, vai pactuando com essas pessoas o sucesso da equipe, as metas da equipe, onde vocês querem chegar, porque afinal de contas eu acho que a caminhada se faz com todo mundo aí, né? Amaro, meu amigo, Sim. E quando a gente olha para a educação no Brasil e para o mundo inteiro, mas especialmente para o Brasil, eu me lembro de ler muitas coisas e documentos oficiais, mas principalmente um ponto da nossa história me chamou muita atenção, e tem um grande amigo que é o Diego Moreira, que já fez uma das lives comigo aqui na edição anterior, na série anterior, e o Diego pesquisa justamente a formação da identidade docente, né? E eu me lembro de algumas discussões com ele, pensar no movimento lá atrás, de quando a educação começa no Brasil, né? Ela começa a educação para brasileiros, mas uma educação totalmente europeia, né? E você que é uma pessoa que viveu e vive a educação confessional cristã, você consegue ilustrar isso muito melhor do que eu até. Mas tem um momento muito interessante, que é o momento que o Marquês de Pombal assina um documento e que ele diz, a partir daquele momento, oficialmente a escola passa a ser para todos. Mas lá na década de 40, a gente não tinha nem espaço físico, nem material, nem pessoas, especialmente pessoas preparadas para assumirem uma sala de aula, para assumirem a formação de outras pessoas. A gente não tinha quantidade de gente suficiente para ser mediador dessa aprendizagem, né? Com capacitação mínima para ser mediador dessa aprendizagem. E aí vem uns caras mais fenomenais para mim, do que eu conheço pouco, que é o Frei Teófano Duran, que vem com os maristas para o Brasil e vai ensinar para os meninos e começa a perceber que, poxa, tem muito mais menino que eu não estou conseguindo alcançar com as minhas aulas, vou anotar o que eu ensino e como eu ensino para esses daqui e, de repente, daqui de dentro sairão outros que poderão. Com este apoio que eu vou poder oferecer dessas notas, eles também conseguirão ensinar para outras pessoas. É uma visão incrível, né? E que começa com um homem, um desejo, uma vontade, papel e caneta, tinteiro, né? Ou lápis, sei lá o que ele usava naquela ocasião. Sim. E aí hoje a gente tem, né, um grande grupo editorial e tudo mais, que é a FTD. A gente não sabe nem direito de onde vem esse nome, é do Frei Teófano Duran. Não. Então, assim, não. Pera só um minutinho. Me permita. Frère Théophane Duran. É porque... Fala de novo.
Frère, de novo, é o Fran Durand. É porque eu fui marista, né, bicho? Então, assim, era o voo superior geral na época, quando a FTD, que é a abreviação de Frère, irmão, Théophane, o nome dele, Durand é o nome dele. É FTD. Gente, então, era o geral. Nada, vocês escutaram o francês bem pronunciado. Não, então ele era o superior geral. Aí, nesse momento, a FTD nasce no núcleo em Recife e aqui em São Paulo, né? E aí depois se estabelece essa multimarca aí. Mas é o FTD. Ele esse desejo de ensinar, esse desejo de colocar instrumento na mão de alguém para que alguém multiplique. E aí você vem lidando com toda essa realidade, quer dizer, aluno, professor, família, escola, você está dentro disso e sempre num trabalho de profissionalizar, de trabalhar com indicadores, de trabalhar com estratégias, de trabalhar com planejamento, de revisitar planejamento, de corrigir rota, fazer intervenção, diagnóstico. Me conta pra gente um pouquinho. Eu acho que toda essa live, na verdade, vai inspirar muito a Milena e todo mundo que está aqui, e vai ajudar a mim e todos nós, né, nessa caminhada de aperfeiçoamento profissional. Tá. Primeiro eu agradeço esse histórico educacional, né, da realidade histórica da educação do nosso país. Tem pontos bem relevantes aí que você traz. E o que eu quero trazer de base, já para poder fazer um link com, além da FTD, esse momento mais atual. Entrou, é um outro amigo meu daqui de Minas, que me ensinou a correr na Lagoa da Pampulha, e que é um gestor assim, ó, que corre a escola inteira. Ele é o cara que maratona a escola, sensacional. Tá bom, ótimo. Bruno Pilbelli. Então, beijo para vocês todos. A gente vai tentar assim, trazer uma reflexão. Historicamente, a educação ela é muito mais plasmada ou ditada pelo modelo da sociedade. É claro que essa discussão é uma discussão quem influencia o quê. E aí a gente tem os referenciais desde a Revolução Industrial, né, passando por várias transformações, e até dar um pulo nas tecnologias NTDICs e tudo mais. É um pulo histórico muito grande que eu estou dando, mas o que é importante é que nós temos fazeres. E esses fazeres, eles são fruto de muitas de reflexões, principalmente quando você se depara para pensar as suas práticas pedagógicas, se elas são de significado para o momento que você tem enquanto docente ou enquanto papel de gestor. Eu acho que isso é um ponto relevante de pensar. Por isso que as inovações elas acontecem muito a partir das necessidades. Então, refletir a prática, e aí eu trago o pressuposto do Antônio Nova, eu trago a Isabel Alarcão, como um dos referenciais mais próximos a gente, ou o Pacheco, que é um grande amigo aí, que a gente está dividindo sempre os palcos e tudo mais. Essas pessoas jogam luzes para a gente repensar as nossas práticas, sem perder o referencial do Paulo Freire. Né? Eu lembro sempre do Freire, você pernambucano, ser esse ícone da gente. Quando ele uma vez, eu conto essa história, já contei umas 2 ou 3 vezes na live, o Freire estava saindo na Universidade Federal de Pernambuco, e encontrou um professor amigo dele, e o professor estava feliz da vida. E o professor radiante, porque tinha dado uma aula maravilhosa. E contando, né, Paulo, eu dei uma aula esplêndida. E Paulo Freire pergunta para ele assim, e os alunos aprenderam? Que é a minha pergunta. Se os alunos aprenderam, então aí sim. Então, por quê? Porque é aquele princípio da educação. A educação ela é altruísta, a educação é para mover pessoas, a educação é para transformar. As ferramentas que a gente utiliza, sejam elas das novas tecnologias, da informação digital, etc., elas são para favorecer o conhecimento. O conhecimento que tem conectividade com sentido, significado. E aí eu entro no pressuposto também da gestão. E é um pouco respondendo às suas questões. Muitas vezes as escolas, ao longo da história, elas foram plasmadas ou moldadas em modelos, eu diria assim, de imitação fabril, mas nem preocupadas às vezes, com os indicadores que a própria fábrica tem. Mas é um modelo muito estático, muito hermético e muito organizado daquela forma. Ainda hoje nós temos esses pressupostos muito presentes. Só que aquilo respondeu a uma contemporaneidade, a um momento. A minha querida diretora pedagógica, Rosana Catete. Então, assim, eu fico feliz da vida. Rosana divide comigo a gestão, assim, eu não posso falar de educação perto dela não, porque eu tenho vergonha. Mas vamos lá. Aí, é uma grande mestra, uma grande diretora pedagógica aqui de Sacré-Cœur, que eu tenho, assim, maior felicidade de partilhar com ela e com o Carlos Bruno a gestão. É bom que você conhece todo mundo, fica mais fácil, né? Sim, mas vamos pessoas lá. Maravilhosas. Já esteve aqui, já palestrando para a gente, então. Esse elemento de poder
ter a educação, e aí já falando, por exemplo, de indicadores e tudo mais, isso é muito recente, porque esses são elementos que vêm um pouco do modelo de gestão, da administração e da gestão, e que a gente acaba fazendo essa interface com a educação. É claro que isso incomoda muita gente, porque são elementos novos que vão dar referência para a gente repensar os nossos fazer. São indicadores que entram, são métricas que entram, são planejamentos estratégicos que entram, são metas definidas e objetivos que a gente deve cumprir. Isso mexe um pouco com a estrutura da forma que a gente concebia a educação. Mas, por outro lado, também dá para a gente um sentido de profissionalização da gestão de pessoas e da gestão de processos. Porque, Erenildo, o grande mal, isso aqui eu estou falando de forma muito generalizada, isso significa que as escolas são dessa maneira, não, mas o grande mal, por muito tempo, se perdurou modelos de gestão e modelos de educação plasmada em sentidos de achismos ou de intuições. Não que a intuição tenha o seu valor, claro que tem, mas a gente precisa ter na gestão referenciais, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter processo definido e a gente precisa ter qualidade naquilo que a gente faz, principalmente no aspecto da gestão de pessoas. E aí você começou a live trazendo a referência desse mestre que você participou, que num poder que ele estava lá, ele escutou, ele tomou nota, e muito tempo depois ele traz a memória de quem era aquele rapaz que naquele momento estava assim, e que hoje se encontrava no outro nível com tantos resultados. Por que isso? Porque aí eu trago um primeiro indicador. Nos processos de gestão, quando se trata da questão de serviço, e escola é essencialmente serviço, os indicadores falam que 89% do capital intelectual, ou seja, das pessoas, é que sustenta, de fato, a instituição. Quer ver um exemplo disso? Agora, a pandemia. Né? As escolas fecharam. Eu voltava ao prédio do Sacré-Cœur, me dava uma tristeza, porque um monumento daquele, tão bonito, você conhece, mas não tinha vida, não tinha gente lá. Mas, no entanto, a escola estava funcionando. Virtualmente, remotamente, e a gente estava fazendo um processo de gestão, e graças à competência dos educadores, e todos os professores que estão aqui, parabéns por essa possibilidade, da capacidade de ser resiliente, de se reinventar, de estar aberto à possibilidade de ter respostas necessárias ao tempo presente. Então, essa capacidade, essa versatilidade, da capacidade ao mesmo tempo de responder às necessidades, que fez com que a gente estivesse vencendo esse processo que eu chamo o tempo de travessia. Né? Não conceito mais teológico do Milton Bonner e outros. O Bonner é um judeu, né? Um grande teólogo, e outros teólogos também. Mas para inspirar a gente que a gente está no tempo de travessia, lembrando aquela travessia do povo de Deus. Trouxe. Sim, com muita maestria, arte, né? Com muita maestria na literatura dele. Ele fala, inclusive, sim. que o real não está nem na saída, nem na chegada. O real se apresenta para nós justamente na travessia. Na travessia. E que travessia, né? E que aprendizagem. Não seremos os mesmos, não somos os mesmos. É claro que eu não gosto desses chavões muito, não, porque se a gente não fizer um movimento pessoal de assumir nova postura, isso fica só como clichê, como chavão. E não gosto muito dessa questão do novo normal. Para mim isso não existe. É algo que a gente está experimentando, descobrindo, corroborando, tendo assertividade e erro, e esse é o processo da vida, né? E eu acredito que nesse aspecto a escola, ela passa hoje, as escolas que quiserem se manter, elas têm que ser cada vez mais profissionais nos seus processos. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, que é uma expressão nordestina, tá? Você sabe o que é comer... Você sabe o que é rapadura, não sabe? Oxe. Rapadura? Oxe. Pois é, a verdadeira rapadura, ela não é tão mole. A verdadeira rapadura ela é dura. Dura. Então, é dura, né? É difícil comer rapadura. Então é o seguinte, diz que na gestão, a gestão é como se comer rapadura. Ela é... doce. Não, ela é dura... ela é dura para com os processos, mas ela é doce para com as pessoas. Olha. Não, fala de novo. Essa frase a gente vai ter que cunhar. A gente vai ter que fazer um... Mas isso não é minha teoria, não, tá? Isso tem por aí, um problema popular. Na área da gestão. A gestão, né, ela deve ser como comer rapadura. Boa.
ela deve ser, bom, né? Ela deve ser Sim. dura para com os processos, E doce. mas ela para com as deve pessoas. ser doce para com as pessoas. E deixa eu esclarecer um pouco isso. Por que dura para com os processos? É porque quando você está numa organização, seja, e aqui eu estou falando para outros gestores, tá? De qualquer organização, de qualquer instituição, seja do comércio, do serviço, da indústria, qualquer organização, qualquer empresa, os processos devem estar muito bem definidos. Eles têm que ter regras claras. Eles têm começo, meio e fim. É claro que você está gerenciando o processo, né? E precisa de ver os indicadores para quando precisar tomar uma decisão diferente, tenha tomado decisão diferente, você, como gestor, agir prontamente com sua equipe. Mas os processos, eles têm que ter prazos, eles têm que ter horário, eles têm que ter ritos e ritmos. Não percam isso. Não precisa ser cabestrado como coisa nordestina, né? No cabeço, como se fosse um processo telefordista, não. Não é isso. O processo ele pode ser criativo, independentemente, mas ele precisa ter Uma cadência. Uma cadência, isso. Muito obrigado. Então, por que ele tem que ser rígido? Porque, às vezes, quando alguém deixa de fazer uma parte que ele compete, compromete todo o processo. Né? Então, você tem que exigir, sim. Você tem que dar as ferramentas necessárias, orientar o caminho, mas o sujeito, eu sou muito forte a dizer, olha só, você está aqui porque você tem competência, que se não tivesse, já teria saído. Você está aqui porque você tem prontidão para o serviço, você está aqui porque você ganha seu salário e tem que fazer por onde? Tem que fazer jus. Eu sou meritocrata nesse aspecto. Então, faça por onde? Responda aquilo que é seu, que é do processo. Sim. E você vai, como gestor, pontuando aquilo que ele precisa melhorar. Porque o grande gargalo hoje, Elenilton, e isso está muito revelado, o Mário Sérgio Portela disse que a gente está chegando num momento onde as pessoas são contratadas, elas efetivamente integram uma organização, mas elas são contratadas por um aspecto de competência técnica, mas elas são demitidas por falta de competência humana. Esse é um grande problema. A gente tem uma geração que nós estamos... Eu estava lembrando agora porque há uns 15 dias eu fiz uma live com um bate-bola com o Léo Freiman, que você conhece, e o Léo trabalha muito nesse aspecto da formação, da personalidade, do limite estruturante, etc., dos nossos jovens. E muitos desses nossos jovens, crianças e jovens, chegam mimados demais nas organizações. E não conseguem integrar equipes, não conseguem conviver com o não. O não é um fator estruturante, o não é um fator necessário na casa, na escola, na organização, na empresa, para poder crescer, né? Para a gente poder acertar. Então, esse fato da formação de equipe, às vezes por elementos de base humana, se destrói toda uma conjectura de processos e resultados. Isso é muito sério. Então, aí, é por isso que a gestão humanizada tem um papel importante. E não é para passar a mão na cabeça das pessoas, não. Eu comecei aquela... Pensado, né? Isso, assim, já escutei muito isso. Professor, o senhor é autor de gestão humanizada, o senhor fala sobre gestão humanizada, mas o senhor é muito rico. Eu falei, olha só, vou usar bom nordestinês. Uma coisa é gestão humanizada, outra coisa é gestão abestalhada. Então, são coisas diferentes. Uma gestão humanizada compreende a pessoa, subsidia a pessoa, dá os elementos necessários para que a pessoa cresça, orienta, mas ela tem que fazer por si. Sim. Ela está dentro de uma conjectura de elementos que se complementam. Então, por isso que é importante essa visão sistêmica para que a gente possa alcançar resultados significativos. Essa é a formação da gestão, que é uma formação profissional. Aí o que aconteceu muitas vezes? Nós ficamos acabrunhados, ou bem assim, um retrocesso, com medo de avançar, porque às vezes a gente não buscou se profissionalizar. E o movimento, gente, é um movimento que é pessoal, é um movimento que é necessário pela conjuntura, e às vezes também favorecido pela instituição. Então, estar em movimento, estar aprendendo, estar se profissionalizando, de acordo com aquilo que você tem como meta de vida pessoal, porque há um grande problema aí, se você não coadunar aquilo que você faz com o seu sentido existencial, você desanda, você fica infeliz. Eu não sei se você sabe, Elenilton, mas existe o Instituto Franklin Covey, você deve falar, que fez uma pesquisa, essa pesquisa está mais ou menos 9 anos, mas eu considero ela muito atual e é muito séria. E eu vou trazer um pouco desse elemento. O Instituto Franklin Covey pesquisou 8.000 pessoas, certo? A maioria executivos,
em todo o mundo. E essa pesquisa perguntava assim, quais são os principais problemas que você tem no nível pessoal, no nível de trabalho e na sociedade que você percebe como um todo. E é interessante que o resultado foi mais ou menos assim. Dizia que no nível pessoal, dessas 8.000 pessoas que foram entrevistadas, ela colocava como principal aspecto pessoal, de dificuldade, de problema na vida pessoal, era a questão de excesso de trabalho. E juntamente com a insatisfação da profissão que exercia. Gente, isso é muito sério, porque você imagina o sujeito ter que acordar e fazer algo que ele não sente prazer. Não é que o mundo do trabalho seja meio maravilhoso. É muito sério. Então, isso dá um elemento de adoecimento total. Às vezes eu fico analisando alguns dados, seja na docência ou outro elemento, como a gente adoece pela questão da insatisfação profissional. Então, esse foi um primeiro aspecto. Outro aspecto na vida do trabalho repete o resultado, também dizendo da questão de insatisfação com o trabalho. Olha, repetiu, no campo pessoal e no campo do trabalho. Também um outro, no campo profissional. E nesse sentido, tem um outro elemento também que fala da questão da escassez de capital e também a questão de lucros no campo do aspecto do trabalho. E, por fim, no campo do mundo mais geral, os grandes problemas que esses 8.000 pesquisados falaram é que temia a questão da guerra, o terrorismo e a preocupação com a destruição do meio ambiente. Foi sobre esse pressuposto da questão da insatisfação que eu comecei a elaborar algumas pesquisas e fui ver, por exemplo, aqui no Brasil, inclusive é uma pesquisa que a Heloísa Luque trabalha, e foi daí que eu comecei a despertar, embora já tivesse práticas de gestão humanizada, mas o quão era importante pensar na gestão de pessoas. Porque quando a Heloísa Luque faz uma pesquisa com 5.000 pessoas, com gestores, com pais, com alunos, com professores, perguntando o que é essencial para ser um bom gestor escolar. E as pessoas vão elencando. Se eu perguntar para você, Elenilton, e diz aí 1 ou 2 pontos, e pode ativar aqui o comentário que eu quero ver. Bora, o que é essencial... a pergunta é essa. Isso. O que é essencial para ser um bom gestor escolar? O que é fundamental para ser um bom gestor escolar? Essa foi a pergunta da Heloísa Luque. E aí eu quero que você responda. Para você, o que é fundamental para ser um gestor escolar? Um bom gestor escolar? Responda, Elenilton. Vamos lá. Na minha visão, para ser um bom gestor escolar, a pessoa tem que ter as duas dimensões que o Amaro falou aqui e não usou os nomes que a gente usa mais frequentemente. Cérebro e coração. A pessoa tá falando da... porque tem aquela balancinha que você mostrou lá na sua palestra, né? A sim, pessoa sim. tem que ter capacitação técnica, conhecimento de gestão, de processos, mas principalmente conhecimento de pessoas, né? De como que as pessoas se mobilizam. Entender que essas pessoas... Você disse algo lá atrás, que a gente pode começar a juntar as peças para formar esse mosaico. Nem a intenção ter uma imagem tácita, não, mas pelo menos um mosaico, né? Que é a gente ter o nosso propósito, né, de vida claro, porque se as nossas ações vão se alinhando com o propósito que a gente tem, isso começa a fazer mais sentido para a gente. Às vezes esse cansaço vem muito de uma percepção de que eu estou fazendo demais e não estou chegando no lugar que eu gostaria também, né? Eu estou aqui meio perdido no negócio, mas a gente já está com quanto tempo de live? Porque eu olhei aqui o relógio e já estou até espantado. Tem mais 6 minutos, porque ele derruba Meu Deus do céu! uns 2 minutinhos antes. Pode ser que a gente volte. A gente combina o pessoal para voltar. Mas olha isso. O pessoal me mostrou. Gente, eu não pensei que era lá que estava começando agora, sem brincadeira. Olha só, deixa eu falar, porque a Carla falou aqui, dizendo que adora o trabalho da gente. Muito obrigado, Carla. E ela fala a questão do diálogo. Você falou, Elenilton, 2 pontos. Eu queria ver também aqui outra resposta, que eu sei que as pessoas responderam, mas eu não estou conseguindo ver nos comentários que está rolando aqui o que é fundamental, o que é essencial para a gestão pedagógica, gestão educacional. Ter diálogo. Eu vou dizer... A Nádia respondeu que é ter diálogo. Isso, tá. Muito obrigado, Nádia. Vou dizer o seguinte, ela elencou 10 indicadores que as pessoas votaram mais, né, indicaram mais, e eu confesso a vocês que eu pensava que ter a competência administrativa era o primeiro plano, ou elementos da competência pedagógica, e não era. O primeiro elemento mais importante, de 1 a 10, elencado foi a gestão de pessoas. A gestão de pessoas foi o primeiro lugar.
Eu me E lembro aquilo da chamou muita pesquisa que eu atenção. lancei no Mentimeter, lá naquele evento de 2016, lá na Sim. PUC. Ah, sim, sim, sim. Disparado, você lembra? Que o pessoal da plateia Lembro. interagindo, gestão de pessoas foi o que mais É. foi reconhecido. Aí depois aí vem assim, gestão democrática participativa, vem a questão do planejamento, organização, e vão os 10 itens. Quando eu vi gestão de pessoas, eu falei, não, gente, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender melhor. É por isso que eu comecei cada vez mais a aprofundar essa questão da gestão de pessoas. E aí, quando surge a gestão humanizada, né, por práticas que a gente já vinha implementando, e são práticas que realmente apontam resultados. Como a gente tem pouco tempo, eu queria combinar. Agora. Eu posso usar? A gente pode convidar o pessoal para entrar novamente. Não, a gente pode contar pelo menos 20 minutos de bate-papo. O lançamento é o seguinte. Eu tô aqui. Eu não percebi que tem 5 minutos para falar, 4 minutos, mas o convite é o seguinte: a gente vai ser derrubado pelo Instagram, mas eu queria fazer um convite para a gente voltar pelo menos mais uns 20 minutos. Se vocês concordarem, começa a botar o coraçãozinho aí, que eu sei que a gente pode voltar com vocês. Senão, a gente encerra por aqui. Mas quem concordar com a minha proposta da gente retornar mais uns 15, 20 minutos, pode soltar o coraçãozinho aí. Tá live já. Deixa... Aqui. Gente, mas aperta o coração aí, que é pra gente entender. Aperta o coração pra gente entender o que você tá querendo. A Jodalva tá querendo que a gente volta. Senão a gente vai parando por aqui. Mas tá subindo o coração aí, Elenilton. É porque eu não consigo ver todos os comentários aqui. Mas você vai acompanhando aí. Mas vamos lá. A gestão humanizada, ela tem esse pressuposto de olhar as pessoas e olhar as suas necessidades, mas subsidiar essas pessoas para que elas sejam profissionais extremamente competentes. E foquem no objetivo comum. É o sentido... E aí tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu posso terminar minha live falando sobre isso. Que é a identidade. A escola que tem identidade definida, ela sabe para onde ela vai. Lembra aquela questão da Alice, né? Então, ela sabe... ela sabe para onde vai. Então, buscar essa identidade é essencial. Isso é essencial para a gente como pessoa e é essencial também para a pessoa jurídica da instituição. Sim. Quando a gente fala pessoa física, né, a gente tem sou eu, você e tal. E a gente fala pessoa jurídica, é porque a escola também é uma pessoa jurídica. Sim. A escola também é um ser vivo. Como assim, professor? É sim, porque se a gente tem a gente vai estar bem aqui, nós estamos conversando, eu caí aqui dessa cadeira, tirei um pouco o pé ou a bunda. Acabou, né? Então, assim, a gente sente. Do mesmo jeito, a escola, de repente, está tudo montado, tudo orquestrado para um evento que vai acontecer. Um danado do menino caiu no pátio, quebrou o braço. Mas todo mundo da escola vai se mobilizar para socorrer aquele desgraçado e levar para o hospital da melhor forma possível. Vai ter todo... nós somos sistemas, né? Esse é o sistema. Então, é por isso que é um ser vivo. E aí a gestão de pessoas é fundamental. Gente, só se tem resultados em escola se cuidar de pessoas. Agora, não é cuidar de uma forma nem ilusória, teoricamente falando, e nem é maternal. É muito interessante perceber que é dar o essencial e instrumentalizar as pessoas para que ela cumpra bem o seu papel. Sim. Você sabe que um dos fatores mais... um dos fatores mais desmotivadores às pessoas que estão em organizações é quando elas não são desafiadas. Tá? As pessoas precisam ter elementos para se desenvolverem. Se elas se sentem acomodadas, então elas tentam a fenecer e a morrer. Aliás, tudo na natureza, isso é uma ordem natural. Se ela não tiver em movimento, fenece. Morre. Isso é a ordem natural. No mesmo jeito das instituições. O estar em movimento não é entrar nesse deslocamento de fazer as coisas sem sentido, não. Sim. Mas está sempre buscando se inovar, buscando se complementar, buscando se desafiar e buscando crescer. Isso é da natureza humana. Eu deixo você fechar a live agora, aí a gente termina esse primeiro tempo e pessoal, vamos voltar? A gente tem um minutinho para fechar esse tempo. A gente está num ápice aqui, né? Não dá para interromper isso. Então, a gente vai fechar esse bloco e vai voltar com mais uns 10 minutinhos. E eu assim, estimulo você a já bolar que pergunta que você quer fazer. Eu acho que a conversa tá boa, Amaro. Tá indo por um bom caminho, tá envolvente, porque as pessoas estão aqui com a gente e querem voltar. Mas eu te aconselho, tem uma pergunta, faz na caixinha, porque assim... Então a gente volta com as perguntas. Agora, tá bom, então a gente volta com as perguntas. Você encerra agora, porque a gente tá... Você tem um minuto para fechar esse pensamento que você então tá bom. O meu pensamento que a gente vai ter bem claro é que os processos são importantes, mas as pessoas são fundamentais e são elas que fazem a diferença. Valorizar as pessoas e, ao mesmo tempo, desafiá-las ao crescimento é o papel nosso enquanto gestor, como grande maestro dessa gestão humanizada e do desenvolvimento profissional.
É só assim que a gente obtém resultado. Não tem receita pronta, mas tem caminhos que a gente pode acertar e se complementar. Um beijo para Tiago, oficial, da de Recife, está saudando a gente aí. É a Rejane, a Liduína, aqui do Rio, e outras pessoas que eu consigo ver um pouquinho no comentário. A gente já volta de forma mais afetiva. Gente, a Roberta e Milena transformando. A gente encerra por aqui. E a gente volta em 2 minutos. É isso? Encerra e volta. Encerra e volta. Tá bom? É só o tempo de eu já clicar para salvar, para a live ficar guardada e a gente poder voltar a assistir depois. E aí a gente já volta, eu já te chamo de novo. Aí eu já entro com... Certo, eu entro com o último eixo assim, das minhas reflexões, que eu nem cheguei na metade.